As pessoas dividem, né, o seu ir e vir das pessoas, os bandidos estão soltos, os cidadãos de bem estão presos, né? Então é algo terrível, nós precisamos estar orando. Teve Vargem Grande, teve tiroteio na semana passada, né? Então vamos rogar ao Senhor misericórdia para que haja paz, que Satanás seja repreendido em nome de Jesus, né? Para que apenas a glória do Senhor seja manifesta, né, na nossa cidade, que verdadeiramente nossa cidade seja uma cidade maravilhosa, né? Não somente pelas belezas naturais que ela tem, mas também pela ordem, né, pela boa conduta aí, os moradores. Estamos orando, nosso nome vai estar aqui, junto com os grandes irmãos, não pode ficar sentado, mas a reverência e clamando ao Senhor juntamente com a nossa oração. Olha, Pai, de infinita graça, Amém. reconhecemos que Tu és o nosso Deus por excelência. Não temos outro ao qual nós podemos adorar ou servir de alguma forma, porque já conhecemos a Tua majestade. E Deus, uma vez te conhecendo, jamais poderemos, Pai, adorar outra pessoa em Teu lugar. E nesta noite, Senhor, o clamor só, Senhor, a Tua igreja faz nesse momento. Ó Pai, nós colocamos a nossa nação em Tuas mãos. Amém. Colocamos, Senhor, o nosso estado em Tuas mãos. Colocamos os municípios aqui do Rio de Janeiro em Tuas mãos. E clamamos, ó Pai, com uma só voz. Cuida, Senhor, do nosso estado. Cuida, Senhor, de cada um dos governantes que tens colocado, Deus, eles, ó Pai, no poder. Ó Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, que foi eleito, ó Deus, o novo prefeito, Pai, da nossa cidade, nós clamamos por Ti, pela vida dele, pela vida do governador, pela vida, Senhor, dos deputados estaduais, pela vida, Senhor Jesus, dos vereadores. Nós colocamos estes homens em Tuas mãos e te pedimos, Pai, dá um coração segundo ao Teu a cada um deles, para que com amor, Senhor, com alegria, eles possam, Senhor, fazer um bom governo, ó Deus, para que o Teu povo não venha gemer, Senhor, mais do que tem gemido. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Senhor, que a Tua igreja, Senhor, a cada dia possa lembrar, Senhor, do nosso estado, possa lembrar, Senhor, da nossa nação, lembre de cada município, ó Deus, aqui nós, e nós venhamos colocar, Senhor, estes homens, ó Pai, que estão, Senhor, e que podem fazer alguma coisa pelo nosso estado, eles possam estar, Senhor, no centro da Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu venho clamar a Ti nesse momento juntamente com a Tua igreja, Senhor, e te pedir, Senhor, nos ensina a fazer o nosso papel também, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia, Senhor, orar, jejuar, Senhor, pelo nosso estado, Senhor. Nos ensina, meu Senhor, como no tempo outrora, Senhor, o povo jejuava, o povo orava, o povo botava até mesmo os seus animais para jejuar junto com eles, para que a Tua ação, Senhor, fosse, ó Pai, vista por todos. Ó Pai, em nome de Jesus, Tu não mudaste, Tu continua o mesmo, Senhor. Nós é que muitas vezes esquecemos, ó Pai, como foi falado na ministração, Senhor, do louvor desta noite. Muitas vezes nos esfriamos, Pai, e não deixamos mais, Senhor Jesus, a essência da Tua voz ser tão clara, Pai, aos nossos corações. Mas não nos permita continuarmos dessa forma, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor, em nossos corações, ressuscita no nosso mais íntimo, meu Senhor, o desejo de clamar, Senhor, por almas, o desejo, Senhor, de pregar o Teu evangelho. Quanto mais pregarmos, mais vidas chegarão a Ti, e vidas chegando aos Teus pés é uma nação sarada, é uma nação curada, é uma nação restaurada. E Deus, em nome de Jesus, nos dá amor pelas almas. Amém. Nos dá amor, Senhor, pela nossa nação. Dá-nos amor pelo nosso estado, Senhor. Em nome de Jesus, este é o clamor da Tua igreja nessa noite. E nos colocamos diante de Ti como filhos que somos, te pedindo, Senhor, haja ao nosso favor. Estende as Tuas mãos sobre o nosso estado. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre o nosso país. E dá, Senhor, o escape que cada um precisa nesta nação. Em nome de Jesus, é o clamor da Tua igreja. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero liberar as crianças para o culto infantil, as crianças de 17 anos. Eu quero convidá-las para vir aqui à frente. Eu gosto de orar com as crianças, porque as respeito muito, porque eu fui uma delas, né? Eu fui criança dessa igreja aqui, e hoje Deus me fez pastor dessa igreja aqui. Então, eu respeito muito nossas crianças, porque são os nossos pastores do amanhã, são nossos missionários, mas também serão os nossos
nossos médicos, nossos administradores aí, nossos condutores do país, do amanhã. Então, eles precisam ser honrados, eles precisam ser colocados. Não temos criança hoje, né? Aí vai ficar no mundo hoje que não tem criança hoje, né? Tem uma ali que está ali, ela não vem sozinha, né? Vamos estar orando. Alguns vão subir direto, alguns já subiram, né? Vamos estar orando, colocando as crianças. Vem cá, minha bênção. Vem com o pastor aqui. Bênção aqui. Outros podem te pegar no colo, vem cá. Uma sozinha dá um privilégio. Amém. Da Jéssica ali, do Código, essa linda criança. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero colocar nossas crianças nas tuas mãos, ó Deus, que eles possam, ó Deus, estar sendo instruídas pelo Senhor, através da tua palavra nesta noite. Que a sua Tivana que está ministrando, ó Pai, ela seja o instrumento do Senhor na vida das crianças, ó Deus. Eu sei que cada criança vai ser ministrada, que elas sejam, ó Deus, tocadas pelo Senhor, ó Pai. Cuida delas, abençoe a vida delas, ó Pai. Guia os seus passos, os seus caminhos, ó Pai. Pessoalmente, se o seu coração seja guardado no Senhor. É a minha oração que eu faço em nome de Jesus. A igreja diz: amém? Amém. Cadê? Isso. Vamos agora preparar nosso coração para receber a palavra. E aqui, Gatilhada, estou aqui, Gatilhada. Pega ela aqui. Vamos preparar nosso coração para receber a palavra nesta noite. Eu sempre digo, uma ótima forma de você preparar o coração para receber a palavra é adorando a Deus. Pastor, eu sou visitante aqui, não sei se pode adorar a Deus. Adorar a Deus é olhar para Ele e ter seus atributos. É o quem Ele é, Deus único, Deus onipotente, Deus criador, sustentador de todas as coisas. É você buscar esse atributo, isso é adorar ao Senhor. E estar reconhecendo nele todos esses atributos, que Ele é Deus eterno, Deus imutável. Deus imutável é um atributo que eu admiro demais em Deus, né? Nós mudamos, mas Deus não muda. Ele não acorda um dia de manhã, mas hoje estou diferente, não, como nós somos assim, né? Mas Deus é imutável. Vamos ficar de pé, vamos adorar o imutável nessa noite, também no Ministério do Amor. Mas esteja colocando no seu coração toda a sua fé diante do Senhor. Você que é visitante aqui nessa noite, fala, eu não entendo muito bem isso, nós estamos dizendo aí, mas eu quero te adorar, Deus. Quero te adorar porque tu és digno de todo louvor. Glória a Deus. Deixa não. Bem-aventurar mexer. O humanismo prega que o homem é o centro do universo. O humanismo diz que o homem, os seus desejos devem ser satisfeitos, as suas vontades devem ser satisfeitas. A Bíblia diz que o centro do universo é Deus. É Ele que é tudo em todos. E é para Ele e dele que
devemos viver a cada dia, para o louvor dele. Então, quando eu convido você a adorar o Senhor aqui nesse culto, essa noite, estou convidando você a tirar os olhos de você, tirar os olhos das suas necessidades, como o Anídio prega. Você precisa ser feliz, você precisa ser satisfeito, os seus desejos precisam ser alcançados, enquanto a Bíblia diz que devemos fazer tudo para a honra e para a glória do nosso Deus. Sei lá, tirar os olhos de nós e colocar os olhos no Senhor. Tirar os olhos dos nossos desejos de vontade e colocar os nossos olhos nos desejos e nas vontades de Deus. Isso é adorar a Deus. Que Ele cresça, que nós diminuamos, que a sua vontade prevaleça sobre tudo e sobre todos. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Coroas ao rei que da sua glória se despiu.
estamos, Senhor Deus, diante do Senhor, com teus adoradores. Queremos nos juntar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, e queremos te prestar, ó Deus, um verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração, ó Pai. Queremos, ó Deus, tirar nossos olhares de nosso coração, da nossa vida, das nossas necessidades. Queremos nos voltar para o Senhor nesta noite. Queremos dizer que Tu és tudo em todos, ó Pai. Mas Tu és tudo, não é porque eu estou declarando isso. Tu és tudo, ó Deus. Tu és tudo, ó Deus, definitivamente, ó Pai. Mas nesta noite, ó Pai, como igreja Tua, como Teu povo, Teu lugar, queremos reconhecer isso, ó Pai. Que Tu és digno de estar, ó Deus, no centro dos nossos corações e ser adorado por esta igreja, por este povo aqui nesta noite, ó Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor todas as vezes que nós deixamos de Te adorar, toda vez que deixamos, ó Deus, de colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. E queremos nesta noite humilhados, ó Deus, prostrados na Tua face, dizendo, ó Deus, nós chamamos de todo o nosso coração, ó Pai. E queremos viver todos os dias da nossa vida na Tua presença, ó Pai, para o louvor e para a glória do Teu nome, ó Pai. Recebe-nos em louvor e adoração. E nesta noite especial, ministra-nos sobre a Tua palavra. Que a Tua palavra tenha livre acesso em nossos corações. Quebra as barreiras, ó Pai, impostas por Satanás. Quebra as barreiras impostas pela nossa incredulidade. Vai quebrando, Deus, para que a Tua palavra venha penetrar como um rio de águas cristalinas, que vai entrando, vai inundando, vai matando a sede, vai renovando, vai curando e vai salvando, Deus. Vai salvando, Deus. Vai salvando, Deus. Esta noite seja a noite de salvação nesta casa, Pai. Que a Tua glória se manifeste através do Cristo, o que vive e reina para todos sempre. Aquele a quem nós oramos, em nome dele nós oramos. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Graças a Deus, aleluia. Coisa boa adorar o Senhor, né? Coisa boa adorar o Senhor. E como estamos juntos aqui nesta noite, adorando esse nome maravilhoso. Abra sua Bíblia em Lucas 19. Relutei um pouquinho para falar dessa palavra, mas Deus me conduziu a ela. Ele tem um propósito nesta noite. Sempre quando eu estou preparando a palavra, eu faço uma oração para que Deus esteja trazendo pessoas que precisam ouvir essa palavra nesse lugar aqui. Porque eu não creio no acaso. Eu creio que Deus está no controle de tudo e de todos. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus te trouxe aqui nesta noite. Deus quer ministrar essa palavra ao seu coração. Esse texto é um texto que eu conhecido, eu ainda como evangelista aqui na igreja ainda, na minha juventude, comecei a vida de pregador, sei que a época, com 19, 20 anos, eu estava pelos lares aí, nos cultos lares que tinha antigamente, né? A gente pregando por aí, eu era aquele crente ativo nos cultos, né? Então, às vezes, quando o pregador faltava, tinha que ir lá para cobrir o pregador lá, e assim Deus foi, né? Deus foi ministrando, Deus foi nos levando a essa caminhada de pregador da palavra de Deus. O primeiro passo foi estar presente, o primeiro passo foi estar disponível para o Senhor, né? E depois Deus foi, né, fazendo essa obra maravilhosa hoje, né? Pastor e conduzindo a igreja, conduzindo o rebanho, pela misericórdia de Deus, não por mérito meu, mas tudo começou nos cultos dos lares, né? E era um momento especial, quando estava nos lares pregando a palavra. E esse texto é um texto que eu usei muito, né? Eu ouvi muito também sobre esse texto. Mas o interessante da palavra, ou da Bíblia, é que ela se renova, ela nunca fica velha. Mais de 2000 anos tem esse livro aqui, né, Novo Testamento, né? A Bíblia Antiga, mais de aí 2.800 anos aí. Ao todo a Bíblia levou 1.600 anos para ser escrita, com mais de 40 escritores, mas todos eles inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e uma palavra que nunca envelhece.
nunca envelhece, porque ela é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Então, como já foi orado aqui nesta noite, né? A minha oração é que Deus abra o seu coração, Deus prepare o seu coração para receber essa palavra nesta noite. E não olhe ela e assim, poxa, de novo esse texto, não olhe desse jeito, né? Eu aprendi uma vez que nós não devemos nunca descredenciar a palavra. João 3,16 de novo. Tem pessoas que precisam ouvir João 3,16 de novo. Muitas vezes a gente fica muito cheio, né? A pança espiritual cheia, e barriga cheia faz isso, sabia? A pessoa está muito farta, essa comida de novo, galinha de novo, frango de novo. Isso é sintoma de barriga cheia, porque quando o negócio está feio, o angu cai com uma beleza, não é verdade? E espiritualmente falando é a mesma coisa, né? A gente faz João 3,16 de novo, esse sinal de barriga espiritual cheia, né? E é a vontade de estar. Tem pessoas no mundo, pessoas aqui nessa noite precisando de João 3,16 e também de Lucas 19, é o texto que vamos estar lendo essa noite. Então nunca descredencie nenhum texto da palavra de Deus, que ela é a palavra do Senhor, é poderosa, né? Lucas 19, mesmo sentado quando os irmãos se encontram, mas em referência à palavra do Senhor, de 1 a 10. Texto maravilhoso que relata a entrada de Jesus em Jericó. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Era rico. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era um homem de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava, um sicômoro, para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede a um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Amém. Glória a Deus. Obrigado pela tua palavra, Pai. Poderemos dizer amém e ir para casa, que com certeza já iríamos abençoados por ela, Pai, porque ela tem esse poder de nos abençoar de forma tremenda, Pai. E que nesta noite, ó Pai, possamos, ó Deus, ainda um pouco mais tempo, nos debruçar sobre ela e sermos alimentados, e sermos edificados e sermos santificados por esta palavra, ó Pai. Portanto, venha sobre nós, ministros, sopre o teu ar, o teu Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos aqui nesta noite, para que possamos ter a nossa mente, ó Pai, trabalhada pelo teu Espírito, ó Pai, para entender esta palavra no nosso coração. A oração fazemos em nome de Jesus. A igreja diz mais uma vez: amém. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, um texto maravilhoso, lindo e por demais conhecido, mas sempre nos chamando a atenção. Jesus estava nos últimos dias do seu ministério. É a última vez que Jesus entra na cidade de Jericó, uma cidade onde era escolhida pela elite daquela época para suas moradias, devido às suas águas quentes que tinha lá, suas águas termais. E Jericó era um lugar onde tinha uma mansão, uma população rica, também uma grande população pobre também. Jesus estava entrando ali, Jesus entrou em Jericó e uma grande multidão, como sempre, acompanhou Jesus. E algo interessante, irmão, nessa entrada, e amigos, dessa entrada de Jesus em Jericó, aconteceu dentro dessa grande multidão, né? Só dois foram salvos. Só dois. Um na entrada de Jericó, né? O cego de Jericó, e o segundo, né? Zaqueu. Tem algumas coisas interessantes, né? Salta aos olhos desses dois. Um precisou levantar para ir até Jesus, ou precisou descer para ir até Jesus. Um era um pobre miserável, vivia pedindo esmola na porta da cidade. Outro era um rico abastado, que era Zaqueu, que estava em cima de uma árvore.
mas dessa grande multidão, dessa visita maravilhosa de Jesus, porque com Jesus como visita, irmãos, algo de maravilhoso alcançar, né? Algo maravilhoso acontece. Ali estava a salvação de Deus. E quando falamos de salvação, falamos em restauração, falamos em cura, falamos em mudança de vida, falamos em atitude diferente, procedimento diferente, que Jesus quando entra, ele entra transformando. E hoje aqui, desculpa citar novamente a mensagem de manhã do pastor Rodrigues, a irmã Esté perguntou, né, como é que é na hora das perguntas, o pastor liberou para as perguntas, mas você perguntou como é que é o procedimento dos índios depois que eles se convertem a Jesus, e o pastor já falou, irmã, é a mesma coisa, né? A cultura de Deus entra, né? Gostei dessa palavra, a cultura de Deus, né? A cultura de Deus entra nele, e aquilo que é bom na cultura permanece, e aquilo que é ruim na cultura, né? Deus tira. É isso que Jesus faz quando chega, irmãos. O que é bom permanece, é incentivado, e o que é ruim é tirado, né? O que é ruim é tirado para a glória de Deus. Isso é salvação, isso é Jesus entrando, e isso que estava acontecendo com Jericó. A salvação estava alcançando Jericó, os céus estavam abertos sobre Jericó, o povo estava com o grande privilégio de que o Filho de Deus estava entrando na sua cidade. Muitas vezes nós não damos crédito para isso, né? É um texto qualquer, mas era Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Maravilhoso, estava lá, como está aqui nesta noite, nesse lugar aqui. Ele está aqui em nosso meio, passeando em nosso meio, está aqui ministrando, né? É cada coração aqui nesta noite. E quando Jesus chega, irmãos, onde Jesus está, há possibilidade de salvação, há possibilidade de cura, de libertação, que tudo isso é no rosto da salvação. A salvação é o maior milagre de Deus ao homem. Infelizmente, você que tem ouvido muitas mensagens por aí, você começa a observar, algumas mensagens não falam sobre salvação. Fala sobre várias curas, fala sobre várias coisas, né? Fala que o cara ganhou um carro novo, o cara estava quebrado na firma, né? Ele conseguiu erguer, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas não fala sobre salvação. Na verdade, a maior mensagem, na verdade, o maior milagre que Deus faz na vida do homem é a salvação. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não tem valor nenhum. E muitos nesse momento têm tudo, né? Tem tudo, tem todos os recursos, podem comprar o que quiserem, podem comprar o que quiserem, podem comprar quantas casas desejarem, quantos carros desejarem, mas seus corações estão entristecidos, angustiados, para dormir à noite precisam tomar mais de um comprimido. Porque, irmãos, somente Deus em Cristo Jesus pode satisfazer o coração do homem. Como eu falei aqui na minha oração aqui, na hora da adoração aqui, o humanismo tem tomado conta da nossa sociedade. Tem apregoado que o homem é o centro. As necessidades do homem, elas devem ser supridas. Aquela frase terrível que é sempre falada nas novelas aí, nas entrevistas, na mídia, né? Você precisa ser feliz. E em busca desta tal felicidade, não importa quantas pessoas você destrói, não importa quantas pessoas vão ficar infelizes, não importa quantas pessoas vão sofrer. Logo no início do ministério, eu tratei, não era pastor ainda, mas estava dirigindo a igreja já. Foi atendendo no gabinete um jovem que estava saindo de casa, separando a mulher para ir morar com outra mulher. Eu falei, rapaz, que loucura é essa? Casamento de 8 anos, 2 filhos lindos, e pelo que eu soube a última vez, estão chorando em casa, já por falta da tua presença lá. Eu soube que várias vezes você, sem dinheiro nenhum, você fazia festa em casa com seus filhos, duro, sem nenhum recurso, mas fazer uma pipoca lá e fazer uma festa em casa com seus filhos, e hoje você quer ir embora de casa. A resposta dele para mim foi essa: pastor, eu preciso ser feliz. Eu falei, meu amigo, meu irmão, não existe felicidade com a infelicidade de ninguém.
Não existe você ser feliz e fazer outras pessoas infelizes. A nossa felicidade está quando nós fazemos os nossos felizes. E não teve jeito, minha palavra não foi ouvida, e ele falou de casa. E aquele lá foi destruído, aquela mulher sofreu muito, seus filhos sofreram muito por aquela separação. Por causa deste humanismo, por causa dessa condução que o mundo está tendo na sociedade, de que a necessidade do homem precisa ser alcançada. Vivem para satisfazer os desejos dos seus corações. E a Bíblia diz que os seus corações são enganosos. O coração do homem é enganoso. Nós somos enganados pelo nosso coração, somos enganados pela nossa mente, pelos nossos sentimentos. Vemos coisas que não existem. É isso, pastor? Será que eu sou maluco? Vemos coisas que não existem. O pastor Paulo tem uma ministração lá no curso Saúde e Evolução na Vida Cristã que fala isso, né? A alma faminta, até o amargo parece doce, não é verdade? E ele fala que certo dia estava na estrada com a fome tremenda, e daqui a pouco ele viu lá um desenho do sanduíche lanchonete. Ele freou o carro, quando deu ré no carro lá, borracheiro. Não tinha nada a ver com lanchonete. A fome era tanta porque ele viu um desenho de um hambúrguer. O pneu virou um hambúrguer, né? Isso porque a mente dele foi enganada pelos seus sentimentos. Então, meu amado irmão, somos enganados facilmente. Quantas pessoas são enganadas pela paixão maluca, repentina? Lá com a casa, lá com a família, lá com a mulher, lá com o marido, por um sentimento que não provém do Senhor. Precisamos estar, irmãos, submetendo. Olha, guarda no seu coração isso. Se você não guardar nada da mensagem, guarda isso. Submetendo o nosso coração à vontade soberana de Deus. Isso é maravilhoso. Submeter a nossa vontade à vontade soberana de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? É muitas vezes você ter vontade de fazer uma coisa, mas saber que tem alguém que manda mais do que você. É soberano. E você abre mão da tua vontade porque Deus mandou fazer isso. Deus mandou. O teu desejo vai fazer aquilo, mas existe um ser maior que lhe ensinou que deve prevalecer a vontade dele. E quando nós fazemos isso, meus amados irmãos, eu já provei disso, de fazer a vontade de Deus chorando. Como aquele texto lá, se não me engano, de 2 Samuel, quando os filisteus levaram a arca, né, do Senhor para a terra deles, né, e começaram a sofrer doença, enfermidade. E eles falaram: vamos mandar essa arca de volta, que essa arca só é bênção para o povo de Israel, vamos mandar de volta. E o que eles fizeram? Olha o texto maravilhoso, totalmente fora aqui, mas é de Deus. Eles pegaram 2 vacas de cria, prenderam seus bezerrinhos lá, botaram ela, selaram ela, colocaram a arca de Deus em cima, né, da charrete, em cima daquelas 2 vacas, e soltaram aquela vaca. E o texto sagrado diz uma coisa interessante, irmãos, que a vaca ia chorando em direção a Jerusalém. Os bezerros estavam lá, a sua cria estava lá, a sua natureza queria que ela voltasse, a sua natureza era estar com seus bezerrinhos, seus filhinhos filhotes, mas existe alguém superior a ela, dando autoridade sobre ela. Aleluia. E eu, quando leio esse texto, eu fico impressionado. Por que muitas vezes uma vaca obedece a Deus e nós, meus filhos, não obedecemos a Deus? Ouvimos Deus e fingimos que não ouvimos. Misericórdia. Mas aqui está a salvação de Deus chegando em Jericó. A glória de Deus em Jesus entrando em Jericó. Era a última vez que Jesus ia passando. Era a última entrada de Jesus em Jericó. E lá estava um homem. Depois que ele entrou, de um homem que desejou ver Jesus. A fama de Jesus já estava toda
sobre toda aquela cidade. E Zaqueu desejou ver Jesus. O texto sagrado que acabamos de ler diz que Zaqueu precisou vencer alguns empecilhos. Porque é dessa forma. Para você chegar a Jesus, precisamos vencer alguns empecilhos. Alguns obstáculos precisam ser vencidos. E Zaqueu teve que vencer, eu separei aqui 5 obstáculos. 6. Que Zaqueu teve que vencer rapidamente. Eu quero deixar com você nesta noite. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua profissão. Ele era maioral dos publicanos. Embora seu nome significava puro, de puro ele não tinha nada. Ele era considerado um homem repugnante por todo o povo daquela comunidade. Ele precisou vencer a primeira barreira, o primeiro obstáculo da sua profissão, do seu ofício. Você sabia que tem pessoas que não veem Jesus por causa da sua profissão? Que não conseguem se entregar a Jesus porque não sabe como viver sem a sua profissão? Porque aceitando Jesus vão ficar desempregados. O pastor José Rodrigues citou Marcos 5 hoje aqui de manhã, aqui no texto aqui. Quando o gadareno foi liberto da sua possessão demoníaca, a cidade expulsou Jesus. Jesus entrou, Jesus libertou um homem que era possesso por demônios, e a cidade fez festejar, se alegrar. Que coisa maravilhosa! Esse homem era o terror da cidade, vivia aí nu, lado do outro, usando todo mundo, no meio dos cemitérios. A cidade veio abraçar Jesus, olha que coisa boa, que milagre lindo que Jesus fez. Não, os líderes da cidade se reuniram, está em Marcos 5, depois você lê em casa. Se reuniram e falaram: olha, o senhor não é bem-vindo à nossa cidade. O Senhor nos deu um prejuízo muito grande, porque o diabo, o demônio que saiu daquele homem, entrou nos porcos, né? E perdemos uma manada. E a cultura daquela cidade é a criação de porcos. Então, para aquela cidade, Jesus não era a bênção. Para aqueles que estão agarrados, né? Agarrados no dinheiro, algumas vezes Jesus não é bênção, porque muitas vezes esse dinheiro é um dinheiro ilícito. É um dinheiro proveniente de roubo, de corrupção, de falcatrua, de trambique. Pessoas que vivem uma vida de trambiqueiro, fazem negócios escusos. A essas pessoas, a profissão deles os impede a chegar a Jesus. Porque eles estão provados da salvação ainda. Mas uma coisa eles sabem, que quando Jesus entra, Jesus muda. Amém, igreja? Jesus muda. Zaqueu teve que abrir mão da sua profissão. Teve que colocar a sua profissão, né, em xeque. A história não fala nada sobre isso, mas talvez Zaqueu perdeu o seu emprego. Talvez Zaqueu não foi mais cobrador de impostos. Talvez ele não continuou a sua vida profissional. Talvez, o texto não fala nada sobre isso, apenas uma especulação. Então a profissão de Zaqueu não foi um empecilho para ele chegar a Jesus. 2. Zaqueu precisou vencer o obstáculo do seu status social. Zaqueu não deixou que o dinheiro se colocasse entre ele e Jesus. Ele sabia que o seu dinheiro não preenchia o vazio do seu coração. Ele sabia que a sua alma estava sedenta de algo que o dinheiro não pode comprar. Se você colocar em comparação o jovem rico e Zaqueu, 2 homens ricos, mas que saíram da presença de Jesus de forma diferente. O jovem rico, o texto sagrado diz que ele saiu triste da presença de Jesus, enquanto Zaqueu saiu alegre da presença de Jesus, porque a Bíblia diz que o coração daquele jovem estava nas suas posses, estava naquilo que ele tem. E na verdade nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. A Bíblia diz que o céu, a terra, a sua plenitude, tudo terá. Tudo é do Senhor. Inclusive a tua vida é do Senhor. Muitas vezes nós somos possessivos. Né? Não, me toca, meu. Abra a mão do que é seu, entrega ao Senhor, vai ver a tua vida mudada. Vai ver a tua vida transformada.
Quando nós temos um coração possessivo, irmãos, Deus tem dificuldade de agir em nosso coração. Seja que área for da nossa vida, precisamos ter um coração reconhecendo que tudo pertence ao Senhor. E Zaqueu não deixou que a sua condição social o impedisse de chegar a Jesus. Quantos são impedidos? Acho que o Evangelho é para os de classe social baixa. Acho que o Evangelho é para pessoas pobres, desprovidas de recursos. Não, meus irmãos, o Evangelho é para todos. Todo homem necessita, tem desejo e precisa de Jesus em suas vidas. Só Ele pode satisfazer o desejo da alma de cada ser humano. Amém, igreja? Então não deixou que a sua estado social o impedir. Terceiro, Zaqueu precisou vencer o obstáculo da sua condição física. O texto sagrado diz no versículo 3 de que Zaqueu era de pequena estatura. Está aqui. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Era um homem baixinho. Aquilo que era um empecilho passou a ser uma possibilidade, uma oportunidade. Qual é o seu empecilho? O que tem impedido você de se achegar a Jesus? Zaqueu era de sua estatura, ele era de pequena estatura, mas o desejo dele era tanto de ver Jesus, de que isso não foi um obstáculo, ele resolveu esse obstáculo. O interessante é a criatividade que nós temos, irmãos. A criatividade do ser humano é algo tremendo. Coloque a tua mente para funcionar, coloque a tua massa cefálica para funcionar, tu vai ficar impressionado com o poder criativo que tem a tua mente. Passamos por um momento na sociedade em que estamos nos acostumando com as coisas prontas. Até as comidas hoje estão prontas, né? Os meninos chegam para casar, precisa ter dote culinário. Hoje não, ela vai ao supermercado, compra os produtos sadia e já vem pronto, né? Para 2 porções, Adriana, tá? 2 porções para 2 pessoas. Peguei no perdeu. Dá para 2 pessoas. Você não precisa mais ter um dote culinário mais, porque existem as comidas prontas. E com isso, irmãos, também estamos acostumando com tudo pronto. E isso, irmãos, é realmente maléfico para nós, porque a nossa mente é extremamente criativa. Ela precisa ser desenvolvida. Precisamos colocar a massa cefálica para funcionar. O que tem aumentado, irmãos? A demência, o mal de Alzheimer. As mentes não estão trabalhando. Hoje tem até a academia da mente. Para as pessoas que não querem pensar, tem a academia da mente para fazer exercício mental. Que isso, pastor? Pode botar lá exercícios mentais lá no irmão Google lá, que ele vai dar uma resposta lá, né? Ele vai dar uma resposta lá, academia mental, como se exercitar. Eu, quando estou caminhando, né? Eu faço isso, só vou indo, sozinho não consigo, né? Dá para trás. Né? Sozinho não consigo, né? Mas quando eu estou caminhando, eu boto lá de frente, eu fico né? Dou uma moeda, volto para trás, exercitando. Mudar o caminho, não ir todo dia pelo mesmo caminho, mudar, né? Hoje eu vou por aqui, hoje eu vou por lá, botar a mente para funcionar, para tirar a mente da inércia, e colocá-la para funcionar. Isso, irmãos, é pegar os obstáculos e transformar em oportunidade. Sabe quem fez isso? Era pequena estatura. Se ele fosse um gigante, ele estava no meio da multidão lá vendo Jesus. Mas ele era pequenininho. Ele subiu uma árvore e estava lá, tranquilão, vendo Jesus de camarote. Vou ficar aqui tranquilo, Jesus vai passar aqui, eu vou ver Jesus, eu vou embora para casa e tudo vai ficar de mil maravilha. Mas tudo mudou, irmãos. Tudo mudou porque Jesus não apenas passou, Jesus parou, né? Parou. Mas vamos continuar aqui nos empecilhos que Zaqueu venceu para ver Jesus. Zaqueu precisou vencer o seu orgulho. Versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte: então, correndo adiante, subiu ao sicômoro para ver, já que havia de passar por ali. Ele teve que deixar o seu orgulho para trás, o seu status social, de que era um homem público, para subir numa árvore. Algo que não era costumeiro ver uma pessoa pública em cima de uma árvore.
Venceu o obstáculo do orgulho. E eu quero dizer a você nesta noite que esse obstáculo do orgulho até hoje tem impedido as pessoas de se entregarem a Jesus. Pessoas que são orgulhosas, que se acham autossuficientes, que acham que não precisam de Jesus. Ah, não, eu sou inteligente. Ah, não, eu pago meus compromissos, eu sou um ótimo marido, eu sou uma ótima esposa, eu sou um ótimo funcionário. São orgulhosos. E a Bíblia diz que os orgulhosos não entrarão no céu. Não entrarão no céu. Porque o orgulhoso ele nunca reconhece que precisa de Jesus. Zaqueu venceu o orgulho do seu coração. E nessa noite você está aqui nesse lugar aqui, vença o orgulho do seu coração. Não deixe que o seu orgulho, o que vão pensar de você, esse sentimento, irmãos, atrapalha demais. O que vão pensar de mim se eu aceitar Jesus? Meu amigo, meu irmão, vão pensar algo melhor. Que todos que se encontram com Jesus melhoram. Todos que se encontram com Jesus são transformados. Ontem à noite eu estava na casa do irmão, depois que eu estou trabalhando na obra lá, a 1000 por hora. Quero mudar agora no início de dezembro. Então estou, 9 horas da noite saí da obra, mas ainda precisei fazer uma visita rápida ontem ainda para a casa do irmão, aniversário, eu chorei, cara. Eu tive que estar bem um monte de cansado, fui lá. E ele estava falando para o pastor, quando era do mundo, eu com um aniversário, e minha casa era cheia. Era pilhas e mais pilhas de cerveja aqui desse lado, ele mostrou o lugar. Hoje eu fiz aniversário, pastor, e um dos meus parentes vieram. E um dos meus irmãos, são vários irmãos que vieram. E os meus irmãos vieram me visitar. E um me deram os parabéns. E eu fiquei pensando, né? E ele falou que é o 4º ano que ele já está passando os aniversários sóbrio. Porque todos os outros aniversários da vida dele, ele não se lembra de um aniversário que ele tenha passado sem estar alcoolizado. E já há 4 anos, ele passa 4 aniversários já sem sóbrio, sem ingerir bebida alcoólica. Jesus entrou e transformou a vida dele. Ao invés da família ficar alegre, meu irmão foi transformado. Ele não é mais dominado pelo vício, não é mais destruído pelo vício. A sua casa está entrando em ordem, os seus filhos estão crescendo num lugar saudável. Não. Ao invés de ficar alegre com a felicidade do irmão, os familiares ficaram tristes. Mas eu falei, meu amigo, aqui está os teus amigos verdadeiros. Então, os teus amigos que Deus te deu, e principalmente a tua família está aqui contigo. Esse, no seu lar, na sua casa, esse está contigo. Quinto obstáculo que Zaqueu precisou vencer. Zaqueu precisou vencer o obstáculo da multidão. Esse aqui também é um obstáculo tremendo. A multidão sempre foi um obstáculo para as pessoas verem a Jesus. A mesma multidão que quis calar o cego Bartimeu em Jericó, a multidão apertava Zaqueu e não deixava ver a Jesus. Cuidado com a multidão, ela pode ser um estorvo na sua vida. Não deixe que a multidão sufoque o seu grito de socorro, nem que ela impeça você de ter um encontro real com Cristo. Não impeça que a multidão impeça que a multidão seja um obstáculo na tua vida. Zaqueu tinha uma multidão diante dele. A sociedade, o seu meio que você está inserido. Como vão repetir a frase, o que vão pensar de mim se eu aceitar Jesus? Mas não importa o que as pessoas pensam de você, o importante é o que Deus pensa de você. A multidão sempre vai ser um obstáculo. Foi um obstáculo aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há muitos anos. E a mulher desejou tocar em Jesus. E ela colocou em seu coração que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. E o texto sagrado diz que aquela mulher foi lá, venceu a multidão, esticou o seu braço e tocou Jesus. Venceu a multidão. Mas quantos ali naquela passagem estavam encostando em Jesus? Até os discípulos ficaram abismados com a pergunta de Jesus: quem me tocou? O discípulo falou: você está brincadeira, Jesus.
porque a multidão te aperta, você vai para lá, para cá, gente, para chuchu, você vai perguntar quem te tocou. Agora é difícil demais. Você tem que estar quem te tocou, foi todo mundo te tocou. Não, alguém me tocou de forma diferente. Eu quero dizer a você nesta noite que esbarrar em Jesus é uma coisa, mas tocar em Jesus é outra totalmente diferente. Quando tocamos Jesus verdadeiramente, somos também tocados. Quando tocamos com fé, quando entregamos a nossa confiança, a nossa fé a Ele, Ele responde com a sua bênção, Ele responde com a sua salvação. Zaqueu venceu seu obstáculo, aqui no quinto obstáculo, a multidão. Mas Zaqueu, irmãos, foi agraciado pela presença de Jesus na vida dele. A bênção de Jesus alcançou o coração dele. E muitas vezes damos mais valor à multidão do que a Jesus. Sexto, último obstáculo que Zaqueu precisou vencer. Zaqueu venceu o obstáculo dos murmuradores. Os fofoqueiros de plantão. Que isso, pastor? Naquela época já tinha os fofoqueiros de plantão. Os que estavam brechando na janela, né? Você já brechou na janela alguém? Ficou olhando lá. Ih, ela está saindo do trabalho. Ih, ela chegou tarde hoje. Será que onde está? Agora a gente não brecha a janela mais não, né? Agora no Facebook. Agora no Facebook. A gente abre o Facebook e fica sabendo quase tudo da pessoa, né? Quase tudo. E ela teve fé de janela, né? E acho que ela trocou de namorado, ela pegou outra foto. E a pai tá felizão lá. Sabe que ela está chorando em casa, né? Hoje os bisbilhotários ficou mais tecnológico, né? Ficou mais tecnológico os bisbilhotários dos outros. E naquela época também tinha os bisbilhotavam a vida dos outros e ficavam vendo. E quando Zaqueu desceu e Jesus recebeu Zaqueu e Jesus entrou na casa de Zaqueu, os de plantão naquela ocasião falou: tanta gente boa, tanta casa legal. Imagina Jesus entrando aqui em Vargem Grande. Será onde que Jesus vai entrar? Qual casa? Qual dos pastores de Vargem Grande que Jesus vai visitar, Josenildo? Né? Que Vargem Grande tem uns 50 pastores aqui em Vargem Grande, né? Entre Batista, Metodista, né? Tem muitos pastores aqui em Vargem Grande. Qual casa dos pastores que Jesus vai visitar? Mas Jesus não visita nenhum pastor naquele dia. Jesus vai visitar a casa do pecador. Jesus vai visitar a casa de quem precisava. Ele diz no final que ele veio buscar e salvar quem estava perdido, quem precisava de Jesus. Você precisa de Jesus? Se você precisa de Jesus, vai visitar a tua casa. Ele busca aqueles que precisam dele. Quantos da religião que não precisavam de Jesus, eles achavam já santo, já se achavam perfeito, já se achavam cara. Mas não, Jesus foi visitar Zaqueu, que Zaqueu precisava da visita de Jesus. E foi algo marcante. Que quando Zaqueu encontrou-se com Jesus, Zaqueu, irmãos, ele se rendeu à salvação de Jesus. Se rendeu à presença gloriosa. Se rendeu. E com a salvação, quando chega, ela alcança o coração do perdido. Quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu recebeu com alegria. Mas o interessante ali na história de Zaqueu, irmãos, que Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Jesus foi ao encontro de Zaqueu. Sabia que muitas vezes Jesus vai ao seu encontro? Jesus manda pessoas falar com você sobre o seu amor. Jesus coloca igreja para falar do teu amor para você, pessoas para falar do amor dele para você. E qual tem sido a tua resposta? Jesus entrou naquele lugar determinado. E Zaqueu recebeu a salvação. E para finalizar a minha palavra desta noite, eu quero mostrar a você as evidências de um encontro salvístico. As evidências de uma pessoa que se encontra com Jesus. E na passagem de Zaqueu eu sempre uso aí nos meus estudos. Fiz
já fizeram aula comigo, sabe que eu uso muito esse texto aqui para falar sobre salvação, porque é notório as atitudes de Zaqueu no encontro com Jesus, as evidências do encontro salvador com Jesus em Zaqueu e em qualquer pessoa. Primeira evidência: prontidão para obedecer ao chamado de Jesus. Todos que são alcançados por Jesus têm desejo de obedecer a Jesus. Versículo 6 diz isso. Olha só o versículo 6. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Obedeceu ao chamado de Jesus. Desce depressa, porque convém pousar na sua casa. Quem sabe hoje você precisa descer do teu orgulho, descer da onde você está, para receber Jesus com alegria. E a evidência de salvação é a prontidão em obedecer. Zaqueu desceu depressa. Ele obedeceu sem questionar, sem adiar. Ele recebeu Jesus em sua casa, em seu coração. Ele abriu seu coração e o seu lar para Jesus. Ele levou Jesus para dentro da sua casa. Ele abriu a sua vida, o seu coração, sua consciência, seu corpo deixou que Jesus entrasse em cada área da sua vida. E Jesus, meu amado irmão, meu ouvinte dessa noite, Ele entra transformando, Ele entra operando, Ele entra mexendo com tudo e colocando tudo no lugar devido, mudando as prioridades. Aquilo que era essencial deixa de ser essencial, aquilo que algumas vezes era prioridade deixa de ser prioridade. Jesus vai mudando o coração do homem. Basta apenas você crer. Segunda evidência da salvação: a alegria em receber Jesus. No versículo 6 diz: e o recebeu com alegria. Não tem ninguém que fica triste em receber Jesus. É o dia mais feliz de um homem quando o homem recebe Jesus. Falei aqui isso no ano passado, né? Dia 8 de fevereiro de 1975. Eu, com 8 anos de idade, aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Portanto, eu guardo até hoje a data: 8 de fevereiro de 1975. Alguns aqui não eram nem nascidos. Eu estava lá no meio do mato, lá no Sacarrão, lá perto do Jefferson, que mora lá, né? No culto lá, em casa, cheio de gente. Hoje, o pastor Alfredo Neto pregando. Antigamente quando ele pregou, eu era pastor, e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Quando Jesus chega, Ele transforma, Ele regenera, Ele muda, Ele dá uma nova vida, porque é isso que Jesus faz. Jesus faz algo de maravilhoso. A salvação quando chega inundando de alegria. E terceiro ponto, terceira evidência do encontro com Jesus: aquilo que era precioso deixa de ser precioso. Zaqueu era um ladrão com letras garrafais. Ele roubava porque achava que o dinheiro ia lhe satisfazer todos os seus desejos. Mas ele percebeu, no decorrer da sua história, de que o dinheiro não o satisfazia. Existia um profundo vazio em seu coração. Quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus? E a pergunta para você nessa noite: o que você tem colocado no lugar de Deus? O que você tem buscado para satisfazer o desejo do seu coração? Alguns buscam idolatria, outros buscam a pornografia, outros buscam o dinheiro, outros buscam a fama, mas em nenhuma dessas áreas, em nenhum desses lugares, encontra a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Fred Mercury, nos seus últimos minutos de vida, ele falou que teve 3 ideais em sua vida: ser rico, ser famoso e ser feliz. Rico e famoso ele conseguiu, mas nos seus últimos minutos de sua
sua vida, eles vão sentir a sua alma queimando no inferno. Porque o dinheiro não pode satisfazer o coração do homem, fama não satisfaz o coração do homem, só Jesus pode satisfazer o coração do homem. Você está trabalhando para ter uma vida melhor? Amém. Deus fica feliz com isso. Está estudando para ter uma vida melhor? Amém. Mas nunca esqueça de que Jesus é a prioridade. Amém. Tem coisa da vida que só Jesus dá. Pensa, a sua paz só Jesus pode dar. E com a sua paz, será minha palavra dessa noite, nós conseguimos todas as outras coisas. Amém. Sabe disso? Que a paz de Deus refrigera o nosso coração, refrigera a nossa mente. Nós olhamos a vida de forma diferente, porque a paz de Deus nos dá a confiança de estarmos deslumbrando a vida de forma diferente. O crente é a pessoa que mais tem possibilidade de crescer na vida. Sabia disso? O crente. São os abençoados de Deus. Aqueles que praticam verdadeiramente os princípios de Deus. São as pessoas mais passíveis a crescer na vida. Sabia disso? São proativos. São pessoas que têm a mente aberta, mas principalmente porque têm a bênção do Senhor. Tem a bênção do Senhor. Esta noite é a noite de salvação. Em Jericó era a última passagem de Jesus. Depois dali, ele foi preso, foi morto, crucificado. Jesus não voltou mais corporeamente em Jericó. E hoje Jesus está passando aqui. Hoje Jesus escolheu a igreja Batista de Vargem Grande para passar. E o que você vai fazer para ver Jesus? Você vai subir no ar? Você vai se esconder do meio da multidão? Você vai deixar que o orgulho impeça você de ver Jesus? Esta noite é noite de salvação. É noite de você ser alcançado pela maravilhosa graça de Deus. Não deixe que nenhum empecilho desses que eu citei, que Zaqueu venceu, e outros mais que você tenha, venha impedir você de se entregar a Jesus. Olha, eu estou convidando você, não é para ser membro da Batista de Grande, não é para se juntar ao grupo religioso, não estou te fazendo esse convite. Eu estou te convidando você a se entregar a Jesus como Senhor e Salvador dos homens. Aonde você vai servir, Ele vai conduzir. Seja na igreja batista, seja em outra igreja, Ele vai conduzir. Mas o importante desta noite é você sair daqui com a certeza de que você é um salvo em Cristo Jesus. Tem todos aqueles que se entregam a Jesus, que reconhecem que é pecador, que necessita de Jesus, que se entrega a Jesus, pede perdão dos seus pecados, será salvo por Cristo Jesus. Amém. E a salvação traz a paz, o shalom de Deus, aquela paz que excede o nosso entendimento, traz a cura, traz libertação. Quando surgiu libertação? Hoje é noite de libertação. Os batistas não fazem culto de libertação. Quem falou? Hoje, nesta noite aqui, é culto de libertação. Deus quer libertar você das garras de Satanás. Porque Jesus, quando entra, Satanás bate em retirada. Não tem mais lugar para Satanás. Vamos ficar de pé. Vamos cantar uma música. Enquanto cantamos, quero convidar você a vir aqui à frente, a tomar uma decisão ao lado de Jesus. Você que nunca fez essa decisão, já está há muito tempo na igreja, já ouviu várias mensagens, mas hoje é o dia marcante. Eu não sei porquê Deus mandou trazer essa mensagem evangelística, mas se Ele mandou trazer essa mensagem evangelística, porque nessa noite aqui tem pessoas precisando ouvir essa mensagem. E quem sabe é você, ou você. Jesus entrou naquela cidade, só 2 foram salvos. E quem sabe que está entrando aqui na igreja Vargem Grande, mais de 2 você salva essa noite. Vamos estar hoje na frente de Jericó. E naquele momento, só 2 de Jericó foram salvos. Mas nesta noite, mais de 2 podem ser salvos aqui, se entregar a sua vida a Jesus. Você que é homem, que é mulher, que é jovem, que é menino, que é menina, não importa a idade, não importa a tua religião,
Não importa a religião do teu pai. Ah, eu sou filho de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, mas de crente não é crentinho. Você precisa tomar a sua decisão particular ao lado de Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. É a noite de salvação. Vamos estar, a igreja está orando, cantando, e eu convido você para vir aqui à frente e se entregar a Jesus como Senhor e Salvador. Vou convidar aqui o pastor Sebastião, pastor, para aqui à frente. Já está recebendo você para dar um abraço a você nesta noite e orar pela sua vida nesta noite. Glória a Deus. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aleluia! Glória a Deus. É Cristo. Glória a Deus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Aleluia! Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Assim nações venceu, Como você está? falhas e Falhas e temores. Ele te aceita. Deus abençoe. este Deus convida você. minha vida eterna, Aleluia. para seguir seus passos, Glória a Deus. a ti me move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso Jesus brilhará luz, para a glória do Senhor Jesus. Nosso Jesus brilhará luz, para a glória do Senhor Jesus. Quero convidar você nessa noite. Você está com vergonha? Pede o irmão para trazer você. Irmão, vamos comigo lá na frente. Irmão, vem contigo aqui na frente. Vem contigo aqui. Quero convidar você que é crente também nessa noite. Quero orar pela sua vida. Vem aqui na frente. Quero pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Vem aqui na frente. Você que não aceitou Jesus ainda, é a noite de salvação. Quero batizar você no próximo batismo. Quero batizar você no próximo batismo. Quero você ter a oportunidade de servir a Cristo, ser servo do Senhor. Ele vai comandar a tua vida, comandar o teu ser, a tua história vai ser conduzida pelo Senhor. Eu convido você nessa noite. Não vou delongar. É o convite do Senhor na tua vida. Não vou me delongar. Quero convidar os crentes para vir aqui à frente, consagrando sua vida ao Senhor. Se for tocado nessa noite, vem aqui. Quero orar por você, pedir a bênção de Deus. Quero fazer um terceiro convite. Você que é crente já, que tem visitado essa igreja e quer ser membro dessa igreja. Pastor, eu quero ser membro dessa igreja. Já sou batizado, estou morando em Vargem Grande, quero servir o Senhor nessa igreja. Quero convidar você para vir aqui à frente também. Dar um abraço para os pastores aqui à frente. E vamos estar orando por você, para que no início um novo momento da tua vida. Agora, servindo ao Senhor, na igreja Batista Vargem Grande, nessa noite. Venha, o Senhor te chamando. Os irmãos estão vindo aqui na frente consagrar sua vida ao Senhor. Mais alguém? O pastor Machum vai estar orando, colocar essas vidas no altar do Senhor, pedindo a bênção de Deus sobre a igreja. Que essa palavra continue fluindo sobre cada coração, sobre cada vida essa noite. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Senhor.
nome. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra diz que as tuas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos pela tua ira, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de hoje estarmos aqui na tua casa, ouvirmos a tua palavra. Ó Deus, temos a oportunidade de ouvir o convite do Senhor. A tua palavra foi pregada, a mensagem, uma mensagem genuína do teu coração, do nosso coração. Obrigado porque a tua palavra nos convida e nos desafia. Quando diz o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, Senhor. Obrigado porque essa noite o Senhor nos tira daquela posição cômoda que muitas vezes nós ficamos acomodados com tantas barreiras na nossa vida, Pai. Como Zaqueu era um judeu, ele cria no Senhor Deus, mas ele estava acomodado, Senhor, e tantas coisas que ainda precisava ser liberto, como o orgulho, a sua posição social. Ó Deus, e aquilo que mais aprisionava Zaqueu era um pecado que aprisionava a sua alma. Oh Senhor, tira-nos, ó Deus, tira os empecilhos, tira as barreiras do nosso coração. Às vezes nós estamos apegados numa posição social, no status. Ó Deus, nós estamos apegados no nosso próprio orgulho, nos nossos próprios recursos. E que hoje, meu Pai, caia por terra tudo que nos impeça, tudo que nos impede a vermos Jesus, tudo que nos impede deixar Jesus entrar na nossa casa. Oh Senhor, joga por terra hoje, Pai. Liberta-nos, Senhor, como teu servo pregou. A libertação é todo momento da nossa vida. Aquilo que nos impede de ver Jesus, ó Deus, seja isso nessa noite, que sejamos libertos hoje, pelo poder de Jesus. Ó Senhor, como Jesus passou ali em Jericó, Jesus passa hoje aqui na nossa vida. O Senhor está passando aqui no nosso meio. O Senhor está trazendo restauração. O Senhor está trazendo libertação. Pai, começa comigo, Senhor. Começa com teu servo hoje, Pai. Senhor, eu preciso que hoje o Senhor passe na minha vida, restaure aquilo que precisa ser restaurado. Oh, meu Deus Todo-Poderoso. Oh, Pai, entra na minha casa, entra no meu coração, entra na minha família. Ó Deus, entra na minha vida. Ó Deus, assim como na vida dos meus irmãos. Oh,
Hoje veio salvação nessa casa. Hoje veio restauração. Hoje veio cura.